Viola caipira, viola brasileira, viola sertaneja, viola de feira ou viola de arame. Não importa como ela é chamada. Nascida na Península Ibérica na Renascença, podemos dizer que a maturidade foi passada aqui no Brasil. Esse instrumento centenário acaba de ganhar um lugarzinho na tão moderna internet. Aqui no estúdio, o consultor Mauro Fernandes Romero. Mauro, como surgiu a ideia de você criar um site falando da história da viola e dos violeiros? Pois é, já há algum tempo que eu gosto desse tipo de música, né? Acho uma música muito nossa, gosto de música, enfim. E há mais ou menos uns... bom, já ouço Almir Sater, alguns nomes assim do gênero. E há uns 6 meses atrás eu vi um show dele, ao vivo, e fiquei muito próximo dele, né? E viola tem essa coisa mágica, ela envolve a gente mesmo, né? Ela tem um som muito próprio dela. E é aquilo que entrou no sangue, né? Dias após, eu fui atrás de um. Falei, bom, eu quero ver de perto como é que é isso. Chegou a se tornar um violeiro? Comprei, ainda não, quem sabe um dia, né? Mas fui atrás de uma e hoje eu brigo muito com ela, né? Eu não toco, eu brigo com ela, mas está saindo alguma coisa. Mauro, quem acessar o site Viola e Violeiros vai encontrar que tipo de informação? Olha, ele vai achar desde histórico, músicas com cifra, como se afina a viola, que é uma coisa muito chata, né? Você, apesar de não tempo. saber nada sobre Apesar viola, de não saber nada, você conseguiu colocar essas informações à disposição. Pois é, fui atrás de muita coisa, né? Desde capa de disco, andei lendo muita capa de CD, método mesmo que se vende, né? Para isso. Então, juntei isso aí tudo, porque na internet mesmo não tem praticamente nada. Você chegou a entrevistar ou colher depoimentos de violeiros famosos? Infelizmente, não. Eu acho que nenhum deles tem um site próprio, né? Como foi seu trabalho de pesquisa, então? Foi meio na unha, né? Foi pegando os discos, abrindo alguns métodos que, como eu disse, né? E achei algumas coisas em arquivo da Folha, né? Acessando pelo site mesmo, mas assim, pouca coisa, né? Achei alguma coisa lá fora, né? A viola, de onde ela veio, né? Então conta um pouco do histórico dela, mas conta não ela aqui, não ela sendo nossa, né? Conta ela lá fora. De onde veio a viola? A viola veio da Europa entre o século XVI e XVII, né? Ela tem uma origem árabe. E a forma como nós conhecemos a viola hoje aqui no Brasil, Mauro, é exatamente da mesma forma como ela chegou? Praticamente sim, que ela é uma descendente da viola braguesa, né? Que ainda hoje se usa. Mas a viola, como a gente ouve, como a gente afina e a forma que ela tem hoje, ela é só nossa. Aliás, ela virou brasileira mesmo. Existem alguns detalhes que falam como a viola deve ser. Quer dizer, existem alguns segredinhos para a viola ser boa. Você sabe nos contar que segredos são esses? Bom, a viola, existe gente que faz viola, né? Então, dependendo de onde ela é feita, ela tem algumas coisas que mudam, né? Então, a forma, o bojo, etc. Agora, existem algumas lendas, né? Então, dizem que para que uma viola ela apure o som, você tem que pôr guizo de cobra dentro dela, né? Alguns outros dizem que você só toca a viola quando você passa a vela, né? Tem gente que afina a viola só até as 11 horas da noite, né? Após isso não pode. Então, existe um monte de lendas em volta disso. Você segue essas lendas só, talvez, por... Olha, eu até sigo, né? Sigo assim, não que eu creia nisso, né? Mas eu acho que faz parte, né? Pois é. Agora, Mauro, conta pra gente o que foi que mudou na viola a partir do momento em que ela chegou no Brasil. Com quantas cordas ela chegou? Ela chegou com as 10 cordas já, né? O que ela mudou é que essas cordas elas eram feitas de arame, né? E eu acho que lá pela década de 50 passou-se a usar corda de aço, a corda que a gente usa aí no violão. Talvez fosse a verdadeira viola caipira.
Creio eu que sim, quando era arame, se bem que em algumas regiões ainda se usam essas cordas, né? Arame ou se não cordas feitas com tripa de bicho, né? Alguns bichos e é feita a tripa. Mas hoje o que mais se vê é a corda de aço mesmo, é a corda simples que se usa aí no Ela violão. era menor, cresceu a viola no Brasil? Não, cresceu não. O que nós temos aqui é a viola de coxo, né? É uma viola muito típica aí da região de Mato Grosso, né? Ela é Que é aquela menor. que tem o formato do violão, só que é menor. Não, essa é a típica mesmo, né? Essa de bojo, ela seria mais ou menos uns 2/3 dessa que a gente vê. Algumas têm só 4 cordas com 3 trastes, né? E o bojo, uma coisa muito assim que a gente nota de uma forma até fácil, é que o bojo ele tem um tampo fechado, né? É sem aquela abertura. Mas o que ela mudou mesmo, essencialmente, acho que muito pouco. Muito pouco do que ela era quando veio até hoje. Acho que não foi tanta Existe um alteração. material especial e específico para se fazer a viola? Existe, é quem faz a viola. Eu acho que a arte de quem faz a viola, né? Tem aí um violeiro que faleceu há alguns meses, que é o Zé Coco do Riachão. Ele fazia as próprias violas, né? Então, acho que existe, além da arte do toque, existe uma outra arte que é de fazer a viola. Não perdeu essa característica artesanal ainda? Não. É bem típico, né, Mauro? A maioria dos violeiros acabam fazendo, se apaixonando tanto pelo instrumento, que acabam fazendo sua própria viola, com suas manias, seguindo as lendas que acham mais importantes. Mas além da viola, você acabou desenvolvendo outros sites na internet, inclusive já ganhou vários prêmios, não só aqui no Brasil, mas como fora daqui, né? Eu faço sites, né? Eu tenho uma empresa que mexe com isso já há algum tempo. Internet eu já estou nesse meio há aproximadamente 8 anos. E eu tenho um site em que você encontra informações sobre tudo que é típico nosso, né? Então, Por exemplo, Mauro? Exemplo, você vai achar nesse site regiões, né? Então você pega Centro-Oeste, região Sul e tudo que é típico de cada um deles. Então, danças, lendas, contos, etc. Quase um guia turístico. Praticamente. É um Almanac Brasil. É um Almanac Brasil, exatamente. É esse o nome. E ele deve ter, ele não é um site que tem informação em si, mas ele te leva a outros sites, né? Ele deve ter de sessões aproximadamente umas 30 e por volta de uns 2.000 links. E a parte gráfica dele tem muito a ver com a nossa terra, o nosso povo. O que mais que as pessoas podem encontrar no Almanac Brasil? O que mais pode achar lá? Literatura, por exemplo, tem por volta de 500 links sobre esse assunto. Museus também tem vários links, não me lembro o número. Mas através desse site é possível se conhecer vários museus do Brasil, por exemplo? Vários. Alguns até que a gente nem ouve falar sobre ele, né? E ele existe e está lá na internet. Na internet, e eu fiz esse link. Em quanto tempo você acabou fazendo esse Almanac Brasil? Olha, ele já tem 2 anos. Tem 2 anos, está contando com aproximadamente 920 mil acessos, né? E ele já me deu alguns prêmios, né? Quais foram? Nacional, eu devo ter por volta de uns 30 no site, né? Internacional, que é um número maior, por volta de 40 prêmios. Por que você acha que é maior o número de prêmios internacionais do que os nacionais? Eu acho que é pelo fato de ter mais acesso lá fora, né? Acho que internet lá fora é mais fácil do que aqui. Aqui ainda hoje esse acesso ainda está preso a uma certa classe, ainda o micro é caro, o acesso é caro, a linha Mauro, é cara, agora etc. através do Almanac Brasil, é possível se chegar ao site da viola? Certamente. Quando se fala da música brasileira? A primeira página é quando você entra, a primeira página já fala sobre ele, já tem a
a imagem, né? A mesma que segue o site da E ocorre o da contrário Viola. também? Da Viola nós conseguimos Também. ir até o site do Almanac Consegue, Brasil? consegue. Sim, porque eu creio que eles façam parte do mesmo bloco. Né? É o mesmo assunto que eu falo, né? Mais do que um trabalho A para cultura você, brasileira. é uma paixão? É um hobby? A cultura brasileira é. Eu digo a criação dos sites, é um hobby? Olha, não é um hobby porque eu faço isso, é o meu meio de vida, né? Mas é uma coisa que eu faço, eu gosto do que eu faço. Eu acho que envolve toda a parte de você, assim, para você criar, né? Eu estou livre ali, eu tenho uma ideia e ali eu parto para dar forma nela, né? Como ela vai ser, né? E isso nem sempre é fácil. Por exemplo, uma página que que você perde um tempo imenso, perde entre aspas, né? É a página que você vai acessar o site. É a primeira página, é a cara do teu site inteiro. É ali, é aquela página que manda, assim, quem faça acesso, eu sigo em frente ou não. É aquela página que vai chamar alguém para ver o site todo, né? E alguns nomes regionais que nós temos aqui, Paulo Freire, Ivan Vilela, Mazinho Quevedo, quem acessar a página que fala sobre a viola vai encontrá-los lá dentro? O Ivan vai, o Paulo Freire vai, o Mazinho, eu não achei nada sobre ele. Tem alguns outros nomes também, aí o Renato Andrade. Eu creio que tem pelo menos uns 15 nomes lá, né? Eu não me lembro de todos gente agora, né? E sobre cada um deles, informações que eu achei que foram poucas, né? Então, alguns têm um bom tanto, outras eu peco, tem pouca coisa. Me mandem, né, o material que eu ponho no ar. É um site interativo, Mauro? ele Tanto é da interativo. Viola quanto Os dois. o Almanac Brasil? Os dois, você pode fazer acesso e você deixar alguma coisa lá dentro nesse site, né? Tem uma página que você preenche e na mesma hora que lá já está no ar. Né? Você pode pôr a sua parte. Dar a sua contribuição. Exato. Mauro, e quanto tempo você demorou para criar o Almanac Brasil? Deve ter demorado muito mais tempo do que o Almanac Brasil, ele não vai ficar pronto nunca, porque ele sempre cresce, né? Ele está hoje mais ou menos com uns 2 anos. O esqueleto que você demorou para montar foi nesses 2 anos? Nesses 2 anos, porque sempre tem um grupo novo, né? Olha, não tem sobre esse assunto. Então eu junto alguns sites, alguns links sobre aquele assunto, crio uma nova área, uma nova página. Qual o assunto mais novo que chegou lá? Viola. Acho que foi a viola, foi o mais novo. Espero agora que ele cresça um pouco mais. Né? Agora e o site que é o recordista de acessos? Almanac Brasil. Tem 920 mil acessos. Você tem ideia de qual é o assunto, Mauro, mais procurado, mais pesquisado dentro desse almanac? Olha, eu recebo e-mail assim diariamente dele, né? E às vezes me pedem para pôr alguns outros assuntos, né? Mas o que mais se busca ali dentro dele, eu não saberia falar, não, porque ele é o público que faz acesso está numa faixa etária muito ampla, né? Por exemplo, tem uma parte dele que chama Espaço Escola. Então você vai saber história, geografia nossa, né? E então nessa parte dele, quem faz acesso é jovem de 10 a 15 anos, né? Eu acho que o visitante, que eu me lembro agora, o visitante mais velho que eu tive foi um senhor de Israel com 75 anos. E o que tem muito acesso também de fora. Quem é daqui e mora fora acessa muito. Então tem muita gente que diz, olha, eu vejo o teu site sempre, porque eu estou fora já há vários anos. E através dele eu sei de tudo daí, o que está havendo, etc. Na busca, exato. Brasil. Existem links para rádios ao vivo, para a TV ao vivo. Então ele é uma porta para quem está lá fora, matar um pouquinho da saudade. Da saudade, exato. Ok, nós conversamos neste bloco com o consultor Mauro Fernando Romero, que veio até o programa TV Local
Falar sobre o mundo da viola e dos violeiros agora na internet e também sobre o site Almanac Brasil, onde estão disponíveis aí todas as informações, ou quase todas as informações, sobre os 4 cantos do Brasil. Mauro, muito obrigada pela sua participação e por essa colaboração virtual que vocês têm nos dado. Obrigado.